Bom dia, tudo bem? Vamos seguir aqui nossas aulas de programação aí. Então vamos fritar nossos códigos e a gente vai trabalhar hoje com condicionais. Beleza? Então, a gente viu na aula passada essa parte de variáveis e como debugar o nosso código. Legal? Então, se você não assistiu as outras aulas, eu recomendo você dar uma olhadinha lá, assistir, tá? Os nossos outros vídeos. Mas se você já conhece essa parte de variáveis, quiser seguir daqui, não tem problema, tá? A gente vai criar um projeto novo, então a gente vai do zero, você não precisa ter o que a gente desenvolveu nas outras aulas para seguir aqui, ok? Então, se você tiver com o seu projeto da aula passada, o nosso projeto já, a gente vai fechar ele, tá? Então a gente vem em arquivo ou file, close solution, e pode fechar essa janelinha também, tá? Uma outra coisa que eu acabei não comentando é assim, quando você instala o Visual Studio, ele vem com o idioma instalado. Então pode ser que o seu ele esteja em português, o meu aqui está em inglês, mas você consegue ajustar isso, tá? Quando você faz a instalação, você tem a opção de instalar os pacotes lá, os idiomas. Então ele tem uma guiazinha lá no instalador, que aí você consegue definir o idioma da sua IDE, tá? Lembrando que IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento, tá? Então como é que eu faço para alterar o idioma? Vou mostrar aqui para vocês. Onde eu altero isso? Quando a gente for trabalhar com SQL Server, é a mesma coisa, tá? O local. Então você vai lá no seu menu Ferramentas ou então Tools, se tiver em inglês, e você vai lá na última opção lá embaixo, em Options. Beleza? Ele vai carregar essa janelinha para você e aqui você vai escrever idioma ou language se eu já tiver em inglês. E a primeira opção que ele aparece aqui, ele te dá para você aqui uma lista, né, suspensa, que vai ter os idiomas instalados. Então você vê aí. Quando eu instalei, eu marquei lá português e inglês. Se você não tiver, você consegue adicionar isso, tá? Lá na instalação você tem a segunda abinha lá adicional para você incluir os seus idiomas, ok? Então se você quiser alterar, por exemplo, eu quero colocar em português, clique em OK. Ele vai aparecer uma mensagem falando ó, que só vai surtir efeito quando eu reiniciar a IDE, tá? Ó. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fechar o Studio e a gente vai carregar ele de novo. Lembra que a gente pediu para adicionar ele aqui na barrinha, né, de tarefas? Se você não tem isso, você vai digitar Visual Studio aqui, você vai encontrar ele. Mas ó, ele já alterou aqui, tá vendo? Ó, abrir recente, hoje. Eu vou aqui em continuar sem código. Para ele carregar a tela inicial lá sem nenhum projeto carregado, tá? Então repare que ele mudou aqui, agora tem arquivo, ferramentas, meu Solutions para o gerenciador de soluções. Então, se você aí não conhece muito assim de inglês, acho que vai se perder um pouquinho. No começo você pode alterar aqui e trabalhar em português com ele sem problema, tá? Mas eu recomendo você fortemente trabalhar com ele em inglês, tá? Porque tudo quando você for entrar na área mesmo, se você já está trabalhando e começando, sempre vai ter termos, tudo em inglês, manuais, livros, a maioria do material que você for mexer aí, vai ser tudo em inglês mesmo. Então é legal que programando os próprios códigos, né, a sintaxe dele é em inglês mesmo. Então é legal você deixar já configurado em inglês para você ir se acostumando e pegando o jeito e os termos. Beleza? Então a gente vai lá em ferramentas, opções. E agora está em português, então eu vou escrever idioma. Eu tinha colocado como language outra vez, certo? Então aqui ó, configurações. Altero para o inglês, você pode incluir espanhol também, outros idiomas, tá? Dependendo do país que você tiver aí, vale a pena você alterar e trabalhar com a cultura já de onde você estiver trabalhando aí. Aí depois clique em OK, ele vai reiniciar e ó, repara que ele já carregou para mim aqui em inglês mesmo, beleza? Mas chega nessa parte de configuração, bora programar de fato. Então a gente vai criar um novo projeto. Então a gente vai clicar em arquivo, novo, projeto. Lembrando então, né, quando a gente trabalha aqui com o .NET, a gente cria projetos. Se você for trabalhar com Java também é a mesma coisa, tá?
E a gente está trabalhando com o mais simples dele, que é o console. Console Application, que é que vai ter aquela telinha de console, a telinha preta lá para a gente poder fazer os nossos testes, beleza? A gente está trabalhando com a versão do .NET Core, então vê se o seu tem essa opção marcada aqui, tá? Quando você for selecionar, um jeito legal de filtrar é selecionando aqui o Linux, que aí ele já vai mostrar para você essa opção. Quando você colocar todas as plataformas, você vai ter outras versões, que é o .NET Framework, que é uma versão que você programa que ele funciona apenas no Windows, tá? A sacada do .NET Core frente ao .NET Framework é que você consegue desenvolver da mesma forma, tem algumas variações, mas no geral é tudo bem parecido, tá? E aí você consegue rodar o seu código no Linux também. Então, vamos lá. Console Application, você vai dar um Next. Então aqui lembra que a gente configura o nosso projeto. Então aqui é o local onde ele salva, o nome da nossa solução e do nosso projeto. Então vamos colocar aqui, ó, trabalhando com condicionais. Não ficou muito bom esse nome não, mas vamos lá. Trabalhando com condicionais. Beleza? Então você vai clicar em Next. Aqui aparece a versão do .NET, tá? Então, relembrando as versões suportadas até, por exemplo, maio de 2021, essas são as LTS, Long Term Support, a 2.1 e a 3.1 é a mais atual. Já temos a versão 5.0, tem a 6 está em teste, mas essas são as mais estáveis, tá? Então a gente vai trabalhar com essa, 3.1, que é onde a maioria dos projetos em .NET aí no mercado, o pessoal está desenvolvendo nessa versão. Beleza? Clique em Create. E aí ele vai criar pra gente a nossa solução. Aguarda um pouquinho enquanto ele vai criando. Passa que ele deu uma travadinha aí, ó, não respondendo, mas é só aguardar que ele carrega pra gente. Beleza? Então vamos recapitular algumas coisas rapidinho. Ele já criou o nosso Hello World. A gente tem então nossa Solution Explorer, você clica nela, ela vai aparecer e aqui é o nosso local de trabalho aqui, onde a gente vai fazer nossos códigos. Se você quiser aumentar ou diminuir a tela, segura a tecla Ctrl, a setinha do mouse lá, ó, a bolinha do mouse na verdade, né? Para aumentar e diminuir. Fica legal de você poder ver o tamanho assim, da tela. Se você for usar num projetor, na televisão, fica legal fazer esses ajustes. Aqui na barrinha tem esse segundo ícone, Auto Hide. Do jeito que ele tá, quando eu clicar ele vai sair, vai esconder. Então é legal que você ganha espaço de tela para programar, mas você pode também aqui, ó, expandir para você poder ver o seu projeto. A gente já tinha falado das dependências, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui na Program hoje, ok? Então vamos lá. A gente já viu um pouquinho, uma revisão aí do Visual Studio, no projeto onde ele fica, e a gente vai criar um método. O método é uma função que faz alguma coisa, tá? Por enquanto a gente ainda não entra em detalhe do que significam essas palavrinhas chaves aqui. A gente vai ver mais pra frente quando a gente for trabalhar mais com classes e métodos. Mas por hora a gente precisa colocar esse código aqui para poder criar uma função, um método, tá bom? E a gente vai colocar aqui, ó, exemplos. A gente vai dar um nome para ele, condicionais. Então ele precisa abrir e fechar o parênteses e eu trabalho com as chaves aqui. Ok? Então a gente vai digitar, ó, vamos só fazer o seguinte. Eu quero que isso aqui seja executado, esse código, seja invocado. Então lembra, essa parte aqui é o meu main, meu código principal. E o que ele está fazendo? Ele está basicamente escrevendo aqui o meu Hello World. Beleza? Eu preciso que ele execute esse trecho também. Então, antes de chamar, vamos ver como é que ele fica do jeito que ele está hoje. Para executar, você lembra qual é a tecla? A gente vai digitar o F5. Então ele vai carregar, ele vai fazer um processo lá de build, que aí ele vai publicar, ver se não tem nenhum problema no nosso código. Aí meu antivírus aqui está reclamando, ele executou. Só vou desativar o antivírus para não ficar atrapalhando a gente aqui. Beleza. Então, quando ele executa, ele apareceu aqui a mensagem pra gente, ó, Hello World, lembra? Ok. Muito bom. Agora eu quero ver o seguinte, eu não quero usar esse Hello World por enquanto, então pode apagar essa linha, a linha 9. E eu quero
fazer com que esse código seja executado. E para fazer isso eu preciso inserir o nome dele. Então vamos digitar aqui, ó, exemplos condicionais. Tá vendo que ele já aparece aqui, ó, se você digitar um Enter ele completa pra gente. Então a gente não precisa escrever tudo. E eu preciso colocar aqui, ó, abre e fecha o parêntese e tem um ponto e vírgula, certo? No encerramento de comando. Ctrl S lá para salvar. Ó, então lembra quando eu faço qualquer alteração, fica com um asterisco aqui em cima, lá no nome do meu programa, da classe que eu estou trabalhando. Então faço o Ctrl S para ele salvar as alterações. Beleza. Então vamos lá. Vamos colocar só uma mensagem aqui. Então lembra, eu tenho meu console.write. Para não ter que escrever tudo, eu vou digitar o C depois o W e vou dar um tab 2 vezes, que ele completa pra gente. Abre lá as aspas e vamos colocar aqui, ó, exemplos utilizando, né, condicionais. Boa. Ctrl S e ó, não tô com nenhum problema no meu código. Se eu for aqui embaixo em error list, tá tudo bonitinho, não tem nenhum problema. Vamos executar esse código, vamos ver se ele está aparecendo aqui, a chamada. Então vamos no F5, deixa ele executar e olha só, exemplo utilizando condicionais. Então estamos sem nenhum problema, já estamos com um terreno pronto aí para a gente trabalhar com nossos condicionais. Vamos só esconder um pouquinho esse Solution Explorer, vamos focar aqui no código. Depois então do nosso console, dá um Enter aí, pode dar uns 2 Enters, só para a gente ficar com espaço. Então o condicional ele funciona como? Você vai usar ele para você fazer tomada de decisões. Então, por exemplo, a gente vai criar uma variável, a gente viu como criar variáveis inteiro, numérico. A gente vai ver um outro tipo também para criar variável, que é usando essa palavrinha-chave que é o var. Ele também funciona. Então, vou criar uma variável chamada média. Eu coloco então um var média e eu vou atribuir um valor para ele igual 7,5 e vou dar um ponto e vírgula. Lembrando então que quando eu trabalho com a anotação decimal, eu uso ponto, tá? E não vírgula, para atribuir o valor para a variável. Então vamos lá. Cria a variável média e quando eu uso var, o que acontece? Eu não preciso especificar o tipo. Lembra quando a gente criou as variáveis, a gente usava assim, ó, double, ou então a gente usava o int, a gente usava o string, tá? Um outro jeito que ele é recente, tá? Do .NET, eu posso usar o var, que eu já estou falando, é uma variável. E aí como é que ele sabe o tipo de dado dele? Como ele sabe se é um texto, se é um inteiro, se é um valor decimal, que é o double no caso. Ele faz isso olhando o valor que eu estou atribuindo para ele. Então ele olha, é 7,5, esse 7,5, ele entende que é um double. Se eu colocasse aqui, ó, 7, ele automaticamente alterar para inteiro. Se eu colocasse aqui, ó, André Leão, você vai ver que ele alterar para string. Então o legal de usar o var é isso, você não precisa ficar declarando o tipo de dado. Ele pega ele faz dedução, né? Ele olha, não inteiro. Então essa variável é do tipo inteiro. Legal? Ok, então o que a gente vai fazer aqui? Eita, deu as costas. É a vaidade. Mas vamos lá. Eu quero saber se um aluno ele tem uma média das suas notas. Depois tiver um exemplo calculando, que a gente já tem um resultado da média. E eu quero saber se um aluno ele foi aprovado ou não, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai usar if, é a cláusula, e eu preciso abrir um parêntese, tá? E a nossa variável chama média. Então eu vou colocar se a média ela for maior ou igual a 6, isso quer dizer que o meu aluno vai ser aprovado, tá? Então eu trabalho com as chaves aqui, ó. Essa é a estrutura do if, tá? O mais simples. Então é o seguinte, o nosso código vai vir, vai pegar nossa variável média e ele vai ver, essa média é maior ou igual a 6? Se sim, vou colocar uma mensagem aqui, ó. Lembra que vou apagar aqui e fazer de novo, você digita CW, dá um tab
que aí ele vai fazer pra gente aqui o console write. Então a gente vai escrever aqui, ó, aprovado. Parabéns, deu tudo certo, você passou. Então é isso. Vamos ver se ele funciona no nosso código, porque a média é 7,5. Ele teria que escrever esse trecho. Então antes da gente executar, vamos relembrar o debug, ó. Eu quero rodar o meu código, eu quero ver linha a linha o que está acontecendo a partir daqui, ó. Então vocês inserir um breakpoint, que é a marcazinha vermelha. Clica nessa linha, no meu caso é a linha 12, e você vai digitar a tecla F9 no seu teclado, que ele vai marcar ó, aqui para você, ó. Certo? Feito isso, digita o F5 para ele executar o código. Aguarda um pouquinho e ele vai parar aqui, ó. E agora a gente vai lá usando o F10, tá? Aqui ele vai fazendo algumas análises de memória, processador, mas pode deixar ele trabalhando lá. A gente vai focar aqui, ó, nesse trecho do código. Então vamos lá, usando o F10. Então ele vem pra gente aqui, escreve na tela, vamos conferir aqui. Olha lá, exemplo utilizando condicionais. Então repare que eu estou criando a variável média e aqui embaixo, ó, ele mostra para mim, ó, média valor 0. Então F10 atribuiu o valor 7,5 para nossa variável, beleza? E aqui ele vai olhar, ó, média é maior ou igual a 6, quando eu executar aqui, ele é positivo. Então ele executa esse trecho e escreve na tela, aprovado. Boa! Então F5 agora ele encerra o código. Então ele executou esse trecho. Então ele atendeu a essa condição. Por isso que é condicional. Eu verifico uma cláusula, um trecho de código igual esse média maior igual a 6. E aí se ele atender essa condição, ele escreve aprovado. Agora vamos supor que a média tenha sido 4. Ok? Vamos executar de novo. F5. Não esquece de fazer o Ctrl S para salvar, tá? Quando você estiver fazendo aí. Então vamos lá no F10. Vou seguindo os trechos. Olha lá, minha variável média agora vale 4. E olha só, média maior igual a 6? Não. Olha só, ele pulou o trecho. Ele não executou aqui. Isso quer dizer que ele não atendeu a condição. E se eu olhar aqui, ó, ele não escreveu nada na tela. Tá vendo? Então é para isso que funciona o condicional. Você vai determinar se seu trecho do código precisa ser executado a partir de uma condição. Beleza? Esse é o jeito mais simples. A gente usa o if, que é o se. Se a minha condição for atendida, ele executa alguma coisa. Então a gente vai ver mais um pouquinho só, que é assim. Eu tenho uma segunda parte do if, que é o if composto, que eu posso fazer o código assim. Ele toma uma decisão se ele vai para um lado ou para o outro do meu código. Então, se o aluno for aprovado, eu estou escrevendo aqui, ó, aprovado. Beleza? Mas se ele não tiver a nota, eu uso um outro trecho do condicional que chama else. O else significa se não. Então, a leitura que eu faço é se a minha condição for atendida, eu faço isso. Caso contrário, ou se não, então a gente vai fazer o que aqui, ó? Então, CW, tab, e a gente vai escrever aqui, ó, reprovado, que nosso aluno não passou, infelizmente. Tirar esse espaço, vamos executar o nosso código, vamos ver o que ele faz. Como a gente já entendeu essa parte, eu não preciso deixar o breakpoint mais, ó. Para tirar o F9 e executar um F5, vamos ver apenas o resultado, tá? Pra gente ganhar tempo também. Ganha tempo e ele parou. Carregando. Para ele aqui executar de novo. Tá. Vai, meu filho. Beleza. Aqui, ó. Exemplos condicionais. Reprovado. Porque ele não atendeu a condição. Vamos voltar para o 7,5. Vamos executar ele de novo. Olha lá, aprovado. Beleza? Então é assim que eu uso condicionais. Para fechar nosso exemplo aqui e não ficar muito grande o vídeo, nós vamos só criar as notas, as variáveis com as notas e pedir para nosso programinha calcular para a gente, tá bom?
Então a gente vai ter uma nota, que vai ser, por exemplo, 6,5. Vamos ter uma segunda nota, que vai ser 7,5. Tenho duas notas e eu preciso calcular a média dessas notas. Então como é que eu vou fazer? O cálculo da média ele é feito assim. Ó. Eu vou somar as duas notas, então o sinalzinho de mais. E eu preciso dividir a média calculada somando o número de notas, somando as notas dividindo pelo número de notas. No caso eu tenho duas notas, certo? Então eu vou dividir, sinal de divisão é a barrinha, por 2. Se eu tivesse 4 notas, eu ia fazer a soma das 4 notas dividido por 4. Aí só tem um detalhe que eu tenho que ver aqui, é porque é assim. Na matemática a gente tem aquelas regrinhas, certo? Você resolve primeiro a multiplicação, depois a divisão. Só que nesse caso eu preciso somar antes. Então eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses. Soma para mim as duas e depois o resultado você divide por 2. E aí a gente descobre a nossa média. Então vamos rodar com F5. Legal, ó. Ele foi aprovado. Só que faltou a gente ver uma média, né? Vamos ver quanto que deu nossa média. Vamos escrever aqui também na tela. Ó. Vamos lá, CW tab tab. Então vamos colocar assim, ó. A média foi igual. E vamos concatenar. Lembra o concatenar? A gente usa o mais, né? Lembrando, tem uma forma nova de fazer isso, tá? No .NET, mas por enquanto a gente vai usar o mais. Só pra gente saber qual foi a média. Executando de novo o código F5. Olha lá. A média foi 7. Igual a 7. Então ele foi aprovado. Beleza. Vamos só deixar uma nota piorzinha aqui. Pra ver como é que vai ser. Coitado, tirou 4. Não estudou. Não fez as aulas aqui de programação comigo. Então ele chutou tudo lá na C e deu ruim. Tirou 4. Então vamos executar. E vamos ver. Ele ficou com a média de 5,25. Foi reprovado. Olha só. Então é isso. Estrutura condicional. A gente vai ver mais alguns exemplos, tá? Na próxima aula. Então, muito obrigado aí por ter ficado até agora. Se você gostou aí, compartilha aí, dá um like para ajudar o canal. Estamos começando aí. E a ideia é ter bastante vídeos aí sobre programação. Beleza? Então tenha um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau.